da Fundação existir, existia o Centro de Documentação Histórica para a Memória de Nova Friburgo. E quando eu aqui cheguei, já haviam algumas palestras que o professor José Carlos Pedro desenvolvia com as escolas que vinham ao arquivo, né? A atividade era desenvolvida no arquivo, ele fazia algumas palestras. Quando eu entrei, ele saiu um pouco depois, eu reorganizei um projeto e organizamos um projeto de visitas guiadas. Emília Veronese trabalhava comigo, Margarida e Aline também no suporte. E nós fazíamos o seguinte, nós fazíamos na visita em três partes. A primeira, a gente fazia palestra sobre a história de Friburgo, e o nosso público eram estudantes da escola básica, mas principalmente do ensino fundamental, né? E nós fazíamos uma primeira palestra para eles. Um segundo, a gente mostrava quais eram os tipos de documentos que a gente tinha, fazia uma mostragem, e também mostrávamos como é que um estudante deveria manusear um documento. Então, as boas práticas de arquivo, né, como consulente. Então, a gente trabalhava com isso também. E uma terceira parte em que a gente fazia essa atividade que está ali, que é o jogo do passado e do presente, né? Sempre trabalhando com essa ideia do tempo e do espaço. Então, a gente, com a familiaridade que os estudantes tinham com aquele espaço, sempre trabalhando com essas duas coisas. Bom, o tempo passou, logo depois a Fundação foi criada, e um conjunto de atividades, não está na ordem cronológica, mas um deles era nós começamos a realizar algumas exposições, a exposição itinerante aí, o Recantos da Cidade, que contou também com a participação de uma fotógrafa aqui nossa, a Regina Lobianco, em que a gente apresentou essa exposição, tanto no saguão da UCAM, da Universidade Cândido Mendes, quanto aqui na prefeitura. E o nosso objeto naquela época de atenção era a Avenida Alberto Braun, que é a principal via da cidade, e um pouco da sua história, quem foi Alberto Braun, e com fotos sempre jogando passado e presente, mostrando essa ideia, né? Outro tipo de trabalho foi essa construção de produtos para uso de professores, alunos e público em geral. Mas nesse aspecto, nós temos aqui na Fundação um núcleo de desenvolvimento digital. O nosso Nelson Borer vai falar um pouco dessa atividade. Ele foi o primeiro presidente da Fundação, continua conosco trabalhando aqui e desenvolvendo trabalhos nessa área que também se voltam para o que é a educação. Isso também é educação patrimonial que, né, a gente quer difundir. E finalmente chegamos ao nosso projeto que eu vou apresentar, que é Patrimônio e Investigação, uma viagem pela história de Nova Friburgo. Pode passar. O objetivo geral nosso era sensibilizar e desenvolver no seio da comunidade friburguense uma consciência de identidade por meio da valorização e proteção do seu patrimônio histórico-cultural, né? Nosso recorte temático e o público-alvo. O nosso recorte temático era a Praça Getúlio Vargas aqui e o seu entorno. Tem uma série de considerações por que a gente escolheu isso. E o nosso público-alvo também são estudantes do ensino básico, das 3 escolas do entorno da praça, e os idosos interessados na temática. A gente tentou reunir isso, né? Esses dois universos, né? Abranger esses 2 universos. Nós pegamos 3 escolas, né? Que seriam o Colégio Nossa Senhora das Dores, que eu já mencionei aqui nos nomes, o EIENF, que é o Instituto de Educação que forma os professores do ensino do primeiro segmento, né, também, e uma escola municipal que trabalha com os alunos do primeiro segmento, a Escola Jardel Watts, também.
Então, a gente, para a questão esse é um piloto, evidentemente, a gente fez que isso funcionasse, são escolas próximas, o que facilita a questão logística, assim, a facilidade, a tradição que a gente já tem com o Colégio Nossa Senhora das Dores, que é sempre o nosso parceiro nessas atividades. Enfim, a gente procurou fazer de uma forma mais adequada possível. O IENF está aqui do lado e foi isso que nos levou a esse trabalho. Tá? Então, projeto, as atividades e metodologias empregadas. Então, nós fizemos um cronograma e pensamos em fazer em etapas, né? Primeiro, com a realização de palestras sobre o que é patrimônio cultural e os patrimônios tombados de Nova Friburgo. Aí nós tratávamos do que é patrimônio, o que é patrimônio público, o que é patrimônio cultural. Íamos detalhando esses conceitos, evidentemente atentando para, né, a idade do nosso público, né, e tentando, porque a gente estava lidando com a segunda série do ensino fundamental, com o nono e o primeiro ano do ensino médio. Então você tem que falar de forma diferente para esses públicos. Você tem que adequar. E eu acho que a gente conseguiu isso bem, né? Vanessa, eu, Mariana e tantas outras pessoas nos juntamos para elaborar isso. Né? E falando também, na medida do possível, quais são os órgãos no nível federal, estadual e municipal que atuam na questão do tombamento, o que é tombamento, né? Falando do patrimônio, muito mais assim, nesse projeto do patrimônio edificado, mas também chamando a atenção para a documentação, para o nosso arquivo. Né? A gente tinha, quando visitava a praça, levávamos lá algumas imagens, simplesmente num portfólio, e aí, vocês estão vendo aí a praça, não sei o quê, olha como ela era, o que tinha no entorno, as figuras que passaram por ali, que estão nas estátuas, enfim, a gente fazia um trabalho com eles e eles adoravam. A gente ficou muito feliz, porque a gente sente na criança, né, principalmente aquela coisa da espontaneidade. Então, um trabalho assim que dá muito prazer. TV Interior, o programa Cultura Local, está hoje aqui na Fundação Dom João VI, Nova Friburgo, onde está acontecendo o 9º Encontro Fluminense de Patrimônio, que faz parte da 9ª Semana de Patrimônio Fluminense. É um evento organizado aí com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, da Casa de Oswaldo Cruz, e o objetivo é discutir sobre o patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Eu estou aqui com a Maria Clara, né? Ela é estudante de História, inclusive é estudante de História de Cantagalo, lá no CEDERJ, tem um curso da Unirio, né? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Fala pra gente o que você está achando desse encontro aqui em Nova Friburgo, e o que está dando para aprender, está dando para absorver desse evento aqui hoje. Esse encontro ele é muito interessante para a gente que é aluno, principalmente morador aqui de Nova Friburgo, porque são muitas histórias, a gente vive, passa na praça, passa pelo casarão e a gente nunca sabe. Visita o Country Club, entra, faz um piquenique e não conhece da história, né? Quando a gente começa a estudar, né, e ao ver todas as palestras, ver que está tudo interligado, não só Friburgo, mas todos os outros municípios ao redor, Cantagalo, Itaboraí, a gente percebe que tudo é maior do que a gente pode imaginar, né? Toda essa construção, tudo que a gente tem hoje e principalmente a importância da educação do patrimônio cultural para a gente, na escola e tanto na universidade. Com certeza. O evento ele tem não só o objetivo de discutir, mas também de passar um pouco da educação patrimonial, né, que é importante para o jovem. E você, como futura professora, como que você vê essa questão da educação patrimonial? Já está aprendendo aqui para passar para os seus futuros alunos? Ah, com certeza. E muitas ideias vão surgindo, né? E até mesmo ideia de fazer parcerias com o Instituto Dom João e criar projetos. Tanto a gente está na universidade, usar, por exemplo, no próprio TCC, a gente usa todo o documento que a gente tem aqui e também lá no Centro de Memória de Cantagalo para as nossas pesquisas e abrir isso para, por exemplo, quando a gente vai estudar, a gente vê que tem muita
falta desses documentos. Então, quanto mais a gente incentivar os alunos a estudarem, conhecer isso, mais história vai ser escrita para a gente, para os próximos que vão estudar também. Com certeza, novas pesquisas que surgem. Então falou com a gente aqui Maria Clara e o programa Cultura Local continua aqui em Nova Friburgo. Núcleo Digital, ano passado, a Fundação Dom João VI foi agraciada com uma parceria com o Google, que é a maior empresa de mídia do mundo. Poucas pessoas sabem disso hoje. Talvez a Fundação Dom João VI seja a única instituição no Brasil, hoje, parceira do Google. O que é que nós ganhamos com essa parceria? Toda a plataforma hoje do Google, ele coloca aqui dentro e não cobra um tostão a Fundação Dom João VI. Eu não sei se vocês têm a dimensão disso, mas se isso hoje fosse traduzido em dinheiro, isso custaria aos cofres públicos, ao cofre da Fundação Dom João VI, no final do ano, alguma coisa perto de 250 mil dólares. Quer dizer, essa é a parceria, isso foi fruto dessa parceria. O que essa parceria com o Google proporcionou? Que essa salinha aqui, o Núcleo de Desenvolvimento Digital, desse um salto exponencial, né? E colocasse a Fundação na vanguarda do que hoje a gente chama de desenvolvimento de aplicativos voltados para conteúdo relevante. Ou seja, a Fundação tem conteúdo relevante? Tem, bastante. Mora onde? Mora nesse acervo digital que nós colecionamos ao longo de 10 anos. Não foram 2 anos digitalizando, foram 10 anos digitalizando. A Fundação esse ano está completando 10 anos. Começou lá atrás, em 2009, numa maquinazinha fotográfica, e hoje nós estamos aí com 1 zilhão de bytes digitalizados. Relativos aqui a 2 questões. Uma, a Mariana já mencionou, que é o ensino patrimonial. A outra é história regional. Esse aqui é um exemplo que usa um item do arquivo, um único item do arquivo. Foi possível se produzir esse aplicativo que a gente chamou de Jornada 1819. Quando os suíços vieram para cá, e aí eu vou falar de história regional, vieram vários grupos de suíços. Saiu o primeiro, depois saiu o segundo, saiu o terceiro. O primeiro grupo que veio, que saiu de lá, veio um padre chamado Jacob Joá, que veio liderando esse grupo. E durante todo o caminho de viagem, ele escreveu, ele fez anotações. Quando chegou em Friburgo, ele produziu um diário. Esse diário depois foi publicado na Suíça, na França. Nós tivemos acesso, através da biblioteca de Friburgo, na Suíça, a esse material. E ali vem todo, em dia a dia, o que eles fizeram, por onde eles passaram, o que eles viram. Surgiu a ideia de se fazer essa viagem virtualmente, Jornada 1819. Eu vou ler rapidamente só esse textozinho aqui. Em 1819 partia da Suíça o primeiro comboio de imigrantes suíços rumo ao Brasil, onde estabeleceriam a primeira colônia estrangeira não portuguesa, fundando assim a cidade de Nova Friburgo. O texto inscrito neste produto tem por base as anotações do pároco Jacob Joá, feitas durante o trajeto e publicado nos 3 volumes do caderno Nouvelles Entraînes Fribourgeois. Almanac da Vida. Esse aqui é o Google Maps. Todo mundo sabe o que é o Google Maps. Aqui é o Google Maps. Clica ali em início para mim, por favor. Eles partiram daqui, de um lago chamado Estavaieira lá.